Eu sou Manuel Carvalho e este é o P24. 4 anos depois, o pesadelo da guerra persiste на Украине. Дорогие друзья, сегодня вновь считаю необходимым вернуться к трагическим событиям, происходящим на Донбассе, и ключевым вопросам обеспечения безопасности самой России. Foi há 4 anos. Com semblante carregado, tom de voz dramático, pausas na conversa para respirar fundo, Vladimir Putin elencava num discurso de 28 minutos as razões que o levaram a atacar barbaramente a Ucrânia. Foi há 4 anos, mas é como se fosse ontem. Todos nos lembramos das referências a uma operação militar especial para libertar Kiev dos neonazis e dos corruptos, para afastar a NATO das portas da Rússia, para garantir direitos básicos aos russos do Donbass. Todos sabemos que o que estava em causa era uma invasão à margem do direito internacional e da vontade da Ucrânia em assumir finalmente a sua soberania. Como todos sabemos que a tal operação especial, que deveria ficar encerrada em semanas, dura há 4 longos anos. No horizonte das nossas vidas, poucos acontecimentos foram tão marcantes como esse fatídico dia 24 de fevereiro de 2022. Os serviços de informações britânicos e americanos tinham avisado para a concentração de uma impressionante força militar russa nas fronteiras da Ucrânia. Mas ninguém queria acreditar que a Europa pudesse assistir a uma violação tão flagrante das fronteiras nacionais. Depois de 2014, ano em que Putin invadiu e anexou o Donbass e a Crimeia, acreditava-se que os impulsos imperialistas do Kremlin estavam satisfeitos. O Ocidente, em especial alguns países europeus, não acreditavam que esse velho mundo baseado no poder das armas pudesse regressar. Os bálticos, ou a Polónia, conheciam melhor a Rússia do que nós e só eles foram capazes de antecipar o que veio a acontecer. Com várias tentativas de fazer a paz goradas, um rastro de 1,2 milhões de baixas do lado da Rússia e umas 600 mil do lado da Ucrânia, um país destruído, uma ordem internacional desfeita e um novo equilíbrio global ameaçado por um presidente mitómano e irresponsável em Washington, a pergunta urgente que todos fazemos é: e agora, quanto tempo mais vai durar esta ignomínia? Uma pergunta que decidimos colocar a José Pedro Teixeira Fernandes, doutor em Ciência Política e Relações Internacionais, investigador do IPRI Nova, Instituto Português de Relações Internacionais, também investigador associado do Instituto de Defesa Nacional e professor do ISCET, Instituto Superior de Ciências Empresariais e de Turismo, na área das relações internacionais. Este é o P24, o seu dia começa aqui. Viva, professor José Pedro Teixeira Fernandes, muito obrigado por vir ao P24. No texto que o professor ontem publicou aqui no Público, escreveu que parece improvável que 2026 traga um encerramento definitivo do conflito. O que é que, na sua opinião, tornaria a paz provável? Muito obrigado pelo convite para o P24, mais uma vez um gosto de poder aqui também fazer o podcast. Bom, essa é a questão... É a questão do $1 milhão, não é? É a questão do $1 milhão, exato. Infelizmente, como eu tive a oportunidade também de escrever no texto do Público, não me parecem reunidas as condições, nem sequer estamos ainda muito próximos das condições para chegarmos a uma paz, ou pelo menos a um cessar-fogo que abra caminho a uma diplomacia que permita, depois, politicamente, ir criando essas condições. A minha falta de otimismo está muito relacionada também, por um lado, com o que vimos este último ano, apesar de toda aquela ideia de Donald Trump quando chegou ao poder, que isto era um telefonema e era rápido resolver, nada disso verificou. Não é grande surpresa, obviamente, para quem tem uma noção do que é a complexidade do conflito, mas a minha falta de otimismo resulta muito de... É um tipo de conflito que usualmente é caracterizado como uma guerra de desgaste ou uma guerra de atrito. Portanto, não é um conflito de grandes manobras militares, tipicamente de avanços espetaculares e algo desse género. É um conflito muito estático, como estamos a verificar, onde os avanços no terreno, ultimamente, que têm sido do lado russo, mas a um custo humano e material que percebe muito elevado. E com avanços muito, muito reduzidos do ponto de vista territorial. Sim, exatamente, com avanços muito reduzidos. A linha da
frente não alterou nada de substancial desde que a guerra adquiriu este padrão, após aquelas grandes manobras militares que estivemos no primeiro ano e aquela contraofensiva muito bem sucedida da Ucrânia, mas isto era um primeiro ano de guerra. A partir daí houve várias tentativas de um lado e do outro, mas que nunca trouxeram nenhuma alteração significativa dos territórios ocupados ou libertados, consoante a perspectiva, obviamente, dos beligerantes. E, portanto, isto vai-se decidir, como provavelmente acontece historicamente com as guerras de atrito ou desgaste, pela exaustão, a exaustão de recursos financeiros, humanos, materiais, pelo limite da população de aceitar sacrifícios. Tudo isto, ou parte disto, a funcionar. Agora, a minha falta de otimismo vem no facto de apesar de tudo, podemos ver aqui um lado positivo, também pelo lado da Ucrânia, não me parece que pela positiva que esteja propriamente à beira de quebrar e que a Rússia vá ter um avanço espetacular na frente militar e quebrar aquela resistência notável dos ucranianos. Pela negativa, também não me parece que a Ucrânia vá conseguir recuar as tropas russas em massa até à fronteira e repor ou aproximar-se de repor a situação que tinha no início da invasão. Peguemos nessa sua observação. O professor acha possível que um desfecho no qual a Rússia abdique das províncias do Donbass e da Crimeia? Já agora, essas regiões são habitadas por uma maioria de russos. Essa realidade legitima de alguma forma a obstinação da Rússia em lutar até às últimas consequências por essas regiões? São três perguntas numa. Mas três perguntas centrais, realmente, aqui na lógica do conflito e na maneira como, pelo menos do lado da Rússia, isto é perspectivado e legitimado. Recuando a 2022, quando começou a invasão, o plano não era esse da Rússia, quer dizer, o plano era o controle político da Ucrânia, fundamentalmente por fazer uma demonstração de força e instalar um governo que fosse favorável, diríamos nós, um governo fantoche, um governo um pouco a fazer uma política externa, como faz a Bielorrússia. Esse era certamente o plano. Nada disto funcionou e, portanto, os planos da Rússia foram-se reajustando também à realidade militar no terreno. E aqui a questão do Donbass, a questão das populações nativas russas ou falantes, realmente adquire uma centralidade, porque os objetivos da Rússia foram-se ajustando para uma questão territorial, ou seja, para um segundo objetivo, que hoje parece até o objetivo inicial, mas não era, que é então, já que não conseguimos controlar a Ucrânia completamente politicamente, vamos pelo menos controlar e até integrar em território russo, pelo menos de facto, os territórios que, historicamente têm mais populações russas, ou tendencialmente uma maioria, seja etnicamente, seja linguisticamente, seja as duas coisas. A verdade é que esta zona de transição, isto é normal num padrão histórico. Nós pensamos na história ocidental e percebemos bem o problema, por exemplo, o que era a transição entre o mundo germânico e latino, entre a França e a Alemanha, e o caso clássico da Alsácia-Lorena. São sempre pontos de atrito quando se quer afirmar um Estado soberano que reclama com exclusividade a soberania sobre um território e população. E, infelizmente, as lições da história aqui, se excetuarmos, obviamente, as da história das comunidades e da União Europeia, que essa foi depois a reconciliação pacífica, são sempre disputas violentas e de muito pouca margem para qualquer tipo de concessão razoável. Portanto, eu penso que Vladimir Putin, nesta altura, até por uma questão de legitimidade, eu diria, interna, face até alguns que são mais radicais do que ele, mas depois todo um discurso de propaganda sobre a população, é um objetivo que ele vai ter que conseguir justificar. Bom, nós pelo menos fizemos isto para proteger os nossos concidadãos e, portanto, estamos aqui a protegê-los, a integrá-los em território da Rússia, da mãe pátria, como os russos gostam muito de referir, e isto parece-me que se torna um aspecto central para Vladimir Putin, eu diria até no limite, se manter ele próprio também no poder na Rússia, não é? Exatamente. O professor falou há pouco, portanto, que estamos perante uma guerra, portanto, no qual o provável fim acontecerá quando uma das partes, ou as duas partes, ficarem completamente exaustas. Atualmente, no caso concreto da Ucrânia, a Ucrânia dependeu, portanto, de uma aliança de boas vontades entre a Europa e os Estados Unidos para lhe providenciar apoio financeiro e, essencialmente, apoio militar. A pergunta é, com a Europa atualmente sozinha a fazer esse esforço, o professor acha que a Ucrânia ainda tem muito mais tempo pela frente, portanto, até chegar a esse limite da exaustão? Ou, por outras palavras, a Europa tem condições durante muito tempo para evitar que essa situação aconteça?
Bom, parece-me que, salvo aqui alguma obstrução enorme a tudo o que está previsto e programado, e estamos aqui a falar neste plano dos 90 mil milhões de euros de apoio à Ucrânia, e já apareceram aqui algumas questões sobre isso, mas admitindo que ele, e a partir de eu julgo que ele irá financiar efetivamente a Ucrânia, por aí eu não diria que a Ucrânia vai sucumbir, aqui estamos a falar de um horizonte de uns meses, um ano. Exato, sim. Também para sermos claros para quem nos está a ouvir. E porquê é que eu acho que isto também não parece que a Ucrânia vai sucumbir por aí? Porque depois veio o efeito conjugado do lado da Rússia, porque se a Ucrânia efetivamente está sobre uma grande pressão e perdeu na realidade o apoio americano como tinha, porque o que chega norte-americano, tirando, já não é um dado menor, é verdade, de fornecer informações e esse tipo de coisas, mas o material militar é fundamentalmente todo vendido nesta altura, portanto são os europeus via NATO que depois lhe fazem chegar, mas temos que também considerar que a Rússia também está, todos os sinais indicam, sobre um grande desgaste, apesar do discurso de Vladimir Putin nunca querer admitir isso. O efeito acumulado das sanções eu penso que está a sentir, a Ucrânia conseguiu provocar moças até também nas infraestruturas petrolíferas, a população certamente começa a acusar o cansaço da guerra, por muito que isso não transpareça dado o autoritarismo do regime e depois o discurso patriótico, propagandístico, mas há marcos psicológicos que se nós considerarmos dois conflitos, obviamente com outro padrão de intensidade e com outro contexto completamente diferente, mas a grande guerra patriótica, que é sempre aquele marco de referência do heroísmo russo, soviético e que é agora usado novamente por Vladimir Putin para unir os russos, o período de duração até já foi ultrapassado, foi cerca de 4 anos, portanto foi agora ultrapassado. Isto é simbólico num acontecimento que é central na identidade russa moderna. E também a própria Primeira Guerra Mundial, que muitas vezes nós comparamos, cerca de 4 anos e 3 meses, está mais ou menos a atingir esse limiar. Portanto, isto mostra, por padrões de comparação, que o grau de exaustão também tem que estar a chegar à Rússia. Agora, o que acaba por acontecer, ironicamente, é que parece que o grau de exaustão atinge as duas partes, mas atinge de uma maneira que acaba por anular a vantagem da outra, e o resultado último é prolongar o conflito e não levar à mesa das negociações, que é o paradoxo que eu acho que nós estamos a viver. Ambas as partes estão efetivamente numa corrida contra a exaustão, mas talvez por se anular também essa exaustão que ambas estão a ter, e não haver aqui claramente uma quebra muito mais acentuada de um lado ou do outro, o resultado último continua a ser este, um impasse. Uhum. O professor diria que a figura de Vladimir Putin é uma peça central, portanto, no jogo de expectativas em relação ao cenário de paz, ou seja, enquanto Vladimir Putin estiver no poder, sendo que ele joga aqui a sua respeitabilidade, a sua credibilidade nesta guerra, da qual não pode sair sem ter trunfos que de alguma forma legitimem a sua escolha, acha que as coisas poderiam mudar caso houvesse uma mudança de regime na Rússia, uma mudança de regime, pelo menos, portanto, uma mudança de lideranças, porque, enfim, mudança de regime será bastante mais complicada olhando para aquilo que é a história da Rússia depois da queda da União Soviética. Sim, de facto, sim, mostra realmente que esse regime na Rússia tem muito que se lhe diga do ponto de vista histórico, pelos dois precedentes que conhecemos do passado. Normalmente correm mal, não é? Ou são muito violentas e muito complexas, sim. Muito caóticas, é realmente o que a experiência histórica mostra. Mas, pronto, saímos para aí, mas uma mudança de governantes. Bom, a resposta é tal incógnita, tudo depende de quem chegasse ao poder. Poderíamos ter alguém a chegar ao poder, apesar de tudo, a querer algum compromisso com o Ocidente e achar que era a altura de parar com isto e fazer algum tipo de cedência, mesmo que depois tentasse embelezar isto. Ou podemos ter, no pior cenário, alguém que ainda é mais radical de Vladimir Putin, e vamos percebendo que também não falta gente na Rússia assim. Portanto, o simples esperança numa mudança de governantes na Rússia e o afastamento de Vladimir Putin levanta-nos, eu diria, interrogações grandes. Efetivamente, no melhor cenário, poderíamos encontrar alguém mais flexível e disposto, no fundo, a uma negociação mais a sério e mais cedência, mas também não podemos excluir que isto ainda se radicalizasse mais na Rússia e vir alguém que até achava que a Rússia teria que usar outros meios militares ainda mais drásticos e coisas desse género. O que o professor está a dizer de alguma forma, portanto, é que este sentimento, portanto, esta vontade, chamemos assim, imperialista de Vladimir Putin, tem raízes profundas
profundas na cultura política e nacional da Rússia. Sim, tem, e eu penso que é muito transversal. Aqui vem um aspecto que, embora em graus obviamente variáveis e não exatamente da mesma maneira, e isso faz a diferença, mas o particularismo do Estado, da forma como o Estado russo chega à modernidade e chega até nós, eu acho que explica muito isso, porque ao contrário da Europa, onde nós temos a tradição no passado de Estados-nação e depois agora estamos em realidades pós-nacionais, ou tentamos estar a partir do modelo de integração da União Europeia, nada disso se aplica à Rússia. A Rússia nem era no passado um Estado-nação, sempre foi um Estado-império em várias versões, dos czares, da União Soviética. Estou a dizer, usar o nome da forma mais neutral, não é necessariamente da forma crítica, ou seja, no fundo um território imenso, vasto, com múltiplos povos, grupos diferentes, e portanto isto torna muito difícil, no fundo, também nós entendermos a Rússia, por um lado, porque é uma enormidade que não temos paralelo nenhum no Ocidente Europeu, mesmo a Ucrânia, para os padrões europeus ocidentais, é um Estado grande e não tem de maneira nenhuma a dimensão da Rússia. E depois, um Estado com essas características, aqui vem o segundo elemento que eu acho que é crítico também na cultura política russa e que toca aquilo que o Manuel Carvalho me dizia também da história na questão, que é quando o poder central afrouxa, o Estado desagrega-se, precisamente porque é um Estado-império, não é? Onde não há ali um consenso propriamente democrático e pluralista, no fundo é um sistema mais ou menos autoritário que vai mantendo a funcionar as diferentes partes do território russo. Bom, obviamente que visto do ponto de vista da Europa e do Ocidente até seriam boas notícias, potencialmente uma fragmentação assim, desde que não fosse demasiado caótica. Mas certamente é o que na cultura política russa, eu diria da esquerda à direita, praticamente ninguém quer, mesmo os mais liberais. Muito bem, professor. Muito obrigado pelas suas reflexões, pelas suas explicações também. Foi um prazer tê-lo aqui de novo. Muito obrigado e até uma próxima. Muito obrigado, o prazer foi meu. Jalisco hasta Colombia. Un abrazo fraterno y afectivo. Felipe, esta historia la conocemos nosotros perfectamente. Aquí todos los capos del narcotráfico que han caído han sido desafortunadamente reemplazados con una situación diferente, pero seguimos siendo un país de carteles del narcotráfico llamados de diferente manera. Así que lo de México es un poquito revivir la misma historia de Colombia, con la muerte. Sí, lo que pasa es que los carteles mexicanos... O diálogo na Rádio Blue do México segue-se depois de uma nova prova de força do cartel do narcotraficante conhecido como El Mencho. Uma operação policial abateu e alguns dos seus colaboradores mais próximos, para além de ter apreendido vastas quantidades de droga e de equipamento para a produzir. Como acontecer em outras operações policiais de combate ao narcotráfico, a retaliação espalhou-se por mais de 10 estados mexicanos e fez prova de que os cartéis do México são um Estado dentro do Estado. Pior, o seu grau de violência ultrapassa até o dos cartéis colombianos, apesar de tudo mais contidos em usar a população civil como alvo da sua vingança. O que vimos este fim de semana em cidades como Guadalajara, onde vai haver jogos do Mundial de Futebol no verão, é o testemunho de uma realidade assustadora. A guerra contra os senhores da droga no México, na Colômbia ou no Brasil é essencial para garantir a paz nessas paragens. O P24 regressa amanhã. Tenha um bom dia. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.